Todas as pessoas precisam remover o dente do siso? Olá, aqui é o Dr. Márcio, do canal Help Sorriso, e a pergunta é se todas as pessoas precisam remover o dente do siso. Pois é, o dente do siso é sempre uma incógnita na cabeça de muitas pessoas, né? O siso é uma palavra antiga que significa juízo, prudência, né, tino, ou seja, esse dente nascia normalmente na idade onde a pessoa tinha ter esse tipo de característica, né? Ou seja, a pessoa já atingiu uma certa idade em que ele tinha que ter responsabilidade. Então, por isso que esse terceiro molar, que é o verdadeiro nome, recebeu esse apelido, que é siso. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o siso antes da gente poder explicar mais sobre esse assunto. O dente do siso, ele é o último dente que nasce na arcada. Aqui vai aparecer uma fotinha mais ou menos dele, onde ele fica mais ou menos. Normalmente a gente possui 4 sisos, 2 na parte de cima, 2 na parte de baixo. Pode existir anomalias, viu, gente, que onde a pessoa tem até mesmo 8 dentes. Aí tem o quarto molar, isso acontece, mas é muito raro. Pode acontecer também o contrário, onde a pessoa não possui esse dente, que é um processo chamado de agenesia de siso. Então a pessoa não tem os 4 sisos, ou falta 2, ou falta 1, ou falta até mesmo todos os 4 sisos. Aí já é um prêmio para o paciente, porque ele não vai ter que mesmo remover o siso. Aí nesse ponto ele precisa remover porque ele não existe, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui dos sintomas que o siso pode causar, dependendo da posição que ele está, ou até mesmo da forma que ele está na arcada. O dente do siso, ele pode estar na arcada numa posição que chama-se semi-incluso, ou seja, ele está, nessa imagem que eu vou mostrar aqui, ele fica um pouquinho, meio que um pouco na boca e um pouco dentro da gengiva e do osso. E ele pode causar alguns problemas, né? Que seriam a halitose, que é, ou seja, mau hálito, a pessoa fica com odor fétido. Às vezes o portador desse problema, ele não sabe, porque o mau odor, muitas vezes o paciente tem e ele não sabe que possui esse problema. Então, ele não tem ciência do que está acontecendo, as pessoas do lado percebem. Por que isso acontece? O alimento penetra, entra dentro daquelas reentrâncias que estão ali dentro. E a pessoa não consegue remover, até mesmo fazendo uma boa escovação não consegue remover. Por isso o mau cheiro. Esse alimento entra em putrefação e aí vai dar o mau cheiro. Além também de ele provocar uma inflamação e também uma infecção, ou seja, o local fica infeccionado, dolorido, dá muita dor, fica vermelho porque inflama, né? O vermelhidão acontece, pode acontecer um inchaço, ou seja, a boca fica inchada naquele local aqui embaixo, né? Ou aqui em cima, perto da orelha, a pessoa sente inchaço, aquela dificuldade ao mastigar ou engolir. Perto da garganta, por ele estar muito fundo, ele fica ali perto da garganta. Então ali dentro também pode acontecer uma inflamação e a pessoa fica com problema ao deglutir, ou seja, ao engolir os alimentos, vai ter muita dor, a pessoa até emagrece por causa daquele siso que está infeccionado ou inflamado, né? Tem também um outro probleminha que acontece quando o siso está com esse problema de infecção, que é o trismo. O trismo é a capacidade de não conseguir abrir a boca, né? Ou seja, o paciente não consegue abrir a boca totalmente, ou também fica a boca fechada. A infecção, infelizmente, ela provoca um pouco de trismo em alguns pacientes. Não são todos, não, é bom lembrar que não são todos os pacientes que apresentam todos esses sintomas que eu acabei de falar aqui. O trismo só aparece em alguns pacientes, é um pouco mais raro, mas pode sim aparecer nos pacientes com problema de siso incluso ou semi-incluso. Bom, pessoal, no começo, quando eu fiz faculdade, a gente aprendia que o siso nascia entre 18 e 23 anos, normalmente era a idade que ele nascia. Mas agora já está comum ele vir mais cedo. Então, a literatura, na pesquisa que eu fiz, é muito comum o siso vir aos 15 anos de idade, né? Então, a gente percebe que o siso está vindo entre 15 e 25 anos de idade, normalmente é a idade que ele está aparecendo mais. Quando o siso não tem local para nascer, ou seja, o espaço para ele nascer ali é muito pequeno, ele fica incluso ou semicluso. O incluso, vai aparecer uma figurinha para vocês aqui, ele vai ficar totalmente dentro do osso ou totalmente dentro da gengiva, o paciente não consegue vê-lo. E o dentista também não. No exame oral, o dentista não consegue ver. A gente vai só conseguir ver através do exame radiográfico. Aí a radiografia panorâmica é o raio-x mais adequado para a gente poder ver como é que está essa localização do siso e sua posição dentro da arcada. Então, meus caros, a classificação dos sisos vão para incluso, que é o totalmente incluso, né? O semi-incluso e o totalmente erupcionado ou erupcionado.
Esse incluso também é chamado de impactado. Hoje ninguém mais fala essa nomenclatura, faz somente incluso, semi-incluso e erupcionado. O erupcionado ele fica como se fosse um dente normal, né? Ele está totalmente dentro da casa, vai aparecer uma figurinha aqui para vocês. Ele fica sendo o terceiro molar e totalmente erupcionado, acompanhando o alinhamento de todos os dentes. No caso de sisos onde a gente vai fazer a remoção, a gente tem a conduta de logo após a extração, principalmente quando há remoção de osso, que é chamado nosso meio de osteotomia, e também quando o dente é cortado para poder fazer a remoção de forma mais fácil, que se chama odontodissecção. Nesses casos, normalmente é indicado ao paciente o uso do antibiótico por 7 dias, normalmente um antibiótico derivado da penicilina. E fazemos essa indicação também com o uso de anti-inflamatórios. Alguns cuidados pós-operatórios também são dados ao paciente. Eu, por exemplo, aqui no meu consultório, aqui na clínica, eu passo para o paciente uma recomendação, né? São várias recomendações por escrito, para ele levar para a casa dele, porque ele não tem que ficar lembrando disso, é só ele ler e ele saber. É lógico que a alimentação logo após a extração vai mudar, não é para a pessoa fazer regime, a pessoa comer bem, mas comer alimentos mais pastosos e líquidos, de preferência gelado, né? E de temperatura ambiente, evitar alimentos quentes. Então todo esse cuidado tem que ter para que o problema do siso não venha, aliás, o siso não venha trazer problemas, que normalmente também não traz. Eu tenho diversos pacientes que fizeram extrações e nada tiveram, mas também já tive alguns pacientes que incharam, que ficaram inflamados, que passaram por momentos ruins para que o siso melhorasse. Mas vamos adivinhar mais ao assunto, que é o que mais interessa no momento, né? O siso, né, isso é muito raro que eu vou falar agora, ele pode se transformar num tumor. Mas se quando transforma também é num tumor benigno na maioria das vezes. Aqui vai aparecer para vocês um tumor benigno de siso, que é o cisto dentígio de siso. É muito incomum acontecer, mas pode aparecer. Nesses casos, quando isso acontece, a indicação é imediata da extração do dente do siso. Para a gente verificar, é feito o exame clínico e radiográfico, é com o dentista, ele que vai ver. Por isso a necessidade de se fazer uma visita ao dentista periodicamente, para a gente poder ver o que está acontecendo com o dente do siso. Não só isso também, mas também fazer uma avaliação completa da boca, para que o paciente possa saber se está tudo bem com ele. Então, confirmando agora as indicações, ou seja, quando você tem que remover o siso quando ele tem propensão a se formar tumor, quando ele está causando periodontal, ou seja, está com problema de gengiva ali, onde tem aquele processo infeccioso que chama pericoronarite, e aí esse siso causa problemas, a gente tem que remover ele, senão o paciente vai ter problemas e problemas, ou seja, quando o siso está incluso e semicluso. Na situação de semicluso, que ele vai ter o problema da pericoronarite, então é indicada a extração. Outro caso também, no caso onde o paciente também, que eu estava esquecendo de falar aqui, o paciente removeu os dois de cima, ele está testando erupcionado e não tirou o de baixo, por exemplo. O de baixo tende a subir, a gente chama isso de extrusão dentária, e aí atrapalha na mastigação do paciente, na forma em que ele fecha os dentes. Então, aí a gente tem uma indicação de extração do dente do siso por causa da questão de ele ter tirado de cima e não ter tirado de baixo, ou o contrário também, ter tirado de baixo e não ter tirado de cima, e aí é necessário. Então, tirou um siso, é bom, eu recomendo que se tire todos os 4, já que pode ter esse problema da erupção dentária, ou seja, da extrusão dentária devido à falta do dente antagonista. E agora eu vou dar 7 dicas para você, 7 boas dicas para você que acabou de tirar o siso e que tá, ou então que vai tirar o siso, e são dicas importantes para você não ter inchaço, para você não ter dor, para você não ter hemorragia logo após, né, aquele sangramento indesejado e que causa medo no paciente, causa pavor ali na família por causa desse sangramento, né? Mas são 7 dicas que vão te ajudar demais. Primeiro, acabou de remover, é bom a gente comprar uma compressa de gelo. Normalmente tem algumas clínicas que até que dão, você põe a compressa no local, ou seja, para esfriar o local mesmo, diminuir a circulação de sangue ali, para evitar com que o sangue saia do local e provoque a hemorragia. Então é bom ter essa compressa de gelo. Vamos agora falar da alimentação, que é o principal. Não é para fazer regime, gente, não tem necessidade, é para você comer na mesma quantidade que você come. Porém, os alimentos aqui mudam. Eu vou poder comer um pé de moleque? Não. Vou poder comer por exemplo, um alimento duro, tipo uma maçã? Também não vai dar. A gente tem que procurar sempre alimentos mais macios. O que eu indico? Sorvete, gelatina, um suco, um leite gelado, até mesmo uma vitamina de banana, uma vitamina de mamão, né? E procurar alimentos mais pastosos. Pode até mesmo fazer uma sopa. Você quer comer coisa salgada, a alimentação pode comer uma sopa bem
com uma temperatura entre morno a temperatura ambiente. Não vai dar para comer coisas quentes, mas procurar mesmo alimentos pastosos e líquidos, que são mais propensos para aqueles dias. Na verdade, isso, a indicação disso é nos primeiros 2 dias. Depois, fatalmente a hemorragia não vai acontecer e ali também você vai já estar mais sarado, então pode partir para os alimentos mais duros depois. Terceira, evite esforços físicos. Pois é, gente, o pessoal que vai trabalhar, tirou siso, não pode trabalhar. Eu já tive caso aqui de paciente que saiu daqui e foi trabalhar, não pode, não indico. É normal, pede o dentista para te dar um atestado, de preferência de 2 dias, para você se recuperar. Mesmo porque também se você for trabalhar ou fazer alguma atividade física, você não vai poder dar o seu 100% ali. Você não vai estar bem para dar o seu 100% ali do trabalho. Então vale a pena ter um descanso, ter o merecido descanso de recuperação. Siso é sim uma cirurgia, uma pequena cirurgia, uma cirurgia oral menor que você fez em sua boca. Então é necessário o repouso, não precisa ser um repouso deitado numa cama, é um repouso relativo, em que a pessoa pode ficar quietinha, pode ficar mais tranquila ali, mas tem que ter esse repouso. Então o esforço físico não pode ser feito, evitar de subir e descer escadas, evitar de fazer academia, pelo menos durante os primeiros 3 dias, dependendo do siso, até mesmo 5 dias depois, evitar de carregar coisas pesadas, como mochilas, caixas pesadas, ou tem pessoas que gostam de fazer serviços domésticos, infelizmente não vai poder. Então, quando for fazer a extração de siso, já planeja tudo isso aí para não ter que atrapalhar na sua rotina do dia a dia. Outra coisa, capriche na higiene bucal. Não é para parar de escovar dente, senão vai dar um mau hálito terrível. O alimento que está ali na nossa boca vai acumular no lugar da ferida e vai dar problema. Bom, é bom o paciente evitar de 2 coisas. Fazer bochecho nos primeiros dias, ou seja, no primeiro dia, fazer bochecho e cuspir. Dá vontade de cuspir, porque sente aquele pouquinho de sangue, aquela coisa ali, dá com vontade de cuspir. Tanto o bochecho quanto essa vontade de cuspir, né, provoca hemorragia. Então essas 2 coisas devem ser evitadas de forma muito forte. Mas aí você me pergunta, como eu devo fazer minha higiene? Bom, o que a gente pode fazer? É lógico que nós temos que ter escovas bem macias. Pode passar de leve ali na região onde está o siso, nos outros locais você pode passar de forma normal. Escovando de forma leve, sem fazer pressão. E essa escovação tem que ser bem feita. No outro dia já pode fazer o bochecho, eu indico para vocês usarem a clorexidina. Aí tem diversas marcas no mercado. Clorexidina, a diglucamato de clorexidina, 0,12%. Você encontra em diversos locais, supermercados, farmácias, drogarias. É uma solução antisséptica fácil de achar que você pode fazer bochecho no outro dia. Outra coisa também, evite cigarros e álcool. Bom, você acabou de fazer uma extração, o cigarro é indesejado, por isso porque é uma coisa quente na boca, né? É comprovado cientificamente também que o cigarro atrapalha a cicatrização. Então é necessário que o paciente não use o cigarro durante a extração. Evite o cigarro mesmo. O cigarro é extremamente danoso para o procedimento cirúrgico logo após a cirurgia, para o pós-operatório. O álcool é ruim também porque você está usando medicação, né? Quem removeu o siso incluso, totalmente incluso, provavelmente já está tomando medicamento. A conjugação de álcool com medicamentos faz mal para a saúde. Depois a gente pode até entrar sobre esse assunto, falando o porquê e como ele provoca. Aqui é um assunto para... Aliás, esse assunto é um outro assunto para um outro vídeo, né? Mas vamos falar aqui que evite o consumo de álcool e também evite o consumo de cigarros, ou seja, evite fumar. Vamos para a penúltima dica, a 6ª dica, né? Tome as medicações corretamente. É comum, infelizmente, a gente ver pessoas que passam antibiótico, a pessoa usa 2 dias e para. É péssimo isso. Faça o uso do antibiótico de forma correta e adequada. O antibiótico é importante para prevenir a infecção e combater a infecção também, no caso ali do uso do antibiótico. Então, vamos indicar o uso do antibiótico sempre para vocês aí, logo após a cirurgia, quando estiver usando, né? Claro, eu também uso a indicação do seu dentista ali. O uso de anti-inflamatórios e analgésicos também é importantíssimo nessa hora. Então, se tiver uma indicação de uso de analgésicos e antibióticos, é importante que você use isso de forma correta. Se o dentista passou, é para que você use. Então, compre a medicação e a use de forma adequada com a posologia